Tudo bem, meninos? Boa noite. Conforme combinamos, hoje faremos a correção oral das atividades referentes à Revolução Industrial. Passamos na última aula. Primeira pergunta. Descreva como é a produção de manufatura doméstica, destacando a figura do empresário nesse processo. Turma, durante toda a Idade Média, a maior parte dos produtos manufaturados era feita por artesãos das corporações de ofício. Os chefes artesãos trabalhavam em suas próprias oficinas com 2 ou 3 aprendizes. Em uma oficina, o chefe era o dono das ferramentas de trabalho, além de ser o responsável por produzir ou adquirir a matéria-prima e por atender diretamente às encomendas dos seus clientes. A partir do século XV, com a expansão marítimo-comercial, as nações europeias começaram a descobrir, entre aspas, e a colonizar vastas áreas em outros continentes, principalmente no continente americano. E aquela produção feita em pequenas oficinas não era o bastante para atender a demanda que se expandiu muito. Então, a partir do século XV, as atividades comerciais na Europa estavam em expansão, porém, a produção das corporações já não era suficiente para atender a demanda. Com isso, surge e se destaca a figura do empresário, uma espécie de intermediário empreendedor que se colocava entre o artesão, o produtor da manufatura e os consumidores, desenvolvendo o sistema de produção por manufaturas domésticas. Nesse sistema, o artesão trabalhava em casa, auxiliado pela família, atendendo à encomenda de um empresário que lhe fornecia a matéria-prima para produzir determinada mercadoria em troca de um pagamento. A crescente dependência dos artesãos em relação ao capital dos empresários e a necessidade de produzir em larga escala levaram gradualmente ao agrupamento desses trabalhadores em grandes fábricas ou oficinas de propriedades do empresário. Bom, questão número 2. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Vamos ver. Bom, pessoal, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial por uma série de fatores, certo? Dentre eles, a gente pode citar o acúmulo de capitais. Esses capitais foram acumulados durante os séculos XIV e XVII. Alguns membros da burguesia inglesa conseguiram acumular capitais principalmente por meio da exploração comercial das colônias da América e da África e das relações comerciais com outros estados europeus, certo? Isso foi muito importante. No século XVIII, o governo inglês aprovou leis que beneficiaram a burguesia, como a diminuição das taxas de juros sobre empréstimos bancários, o que, aliado aos capitais já acumulados, estimulou diversos investimentos. Então, o primeiro elemento que explica o pioneirismo inglês seria esse acúmulo de capitais. Bom, o segundo elemento seria os cercamentos e a questão dos cercamentos. O que acontece? Desde o século XVI, a burguesia inglesa já realizava os chamados cercamentos das terras comunais, que até então eram de uso comum, situadas em campo aberto. Essas porções de terra compreendiam pastagens, plantações e bosques, nos quais os camponeses recolhiam as matérias-primas para subsistência e levaram seus animais para pastar. Bom, pessoal, por volta de 1760, o parlamento inglês aprovou a chamada Lei de Cercamento, que autorizou que os burgueses cercassem essas propriedades e tomassem a posse das mesmas, A partir de então, se intensificou o processo de concentração das propriedades rurais nas mãos dos aristocratas e ricos comerciantes burgueses, que passaram a fazer grandes investimentos na aquisição de terras. Em sua maior parte, essas terras foram destinadas por seus novos proprietários a uma atividade bastante lucrativa, que era a criação de rebanhos bovinos para a obtenção de lã. O outro elemento que facilitou o pioneirismo inglês na Revolução Industrial foi a disponibilidade de mão de obra. Por quê? Porque sem trabalho no campo
Milhares de famílias camponesas partiram para as cidades em busca de emprego, e como não havia vaga para todos, formou-se uma multidão de desempregados. Aproveitando-se da difícil situação que se encontravam essas pessoas, os empresários burgueses passaram a contratá-las para trabalhar em suas fábricas como operários, pagando baixos salários e com péssimas condições de trabalho. Sem outras opções, esses trabalhadores se sujeitavam a longas jornadas de trabalho em troca de uma pequena remuneração. Então, gente, o acúmulo de capitais, a questão dos cercamentos e a disponibilidade de mão de obra foram os principais fatores que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial, que aconteceu por volta do século XVIII, mais especificamente em 1750. Bom, pessoal, a derradeira pergunta é sobre: explique de que maneiras as invenções ilustradas nos slides contribuíram para a transformação da produção de mercadorias a partir do século XVIII. Nós mostramos nos slides a máquina de fiar, né? Mostramos o tear mecânico e mostramos também o motor a vapor, ou no caso a máquina a vapor. Essas três invenções foram muito importantes, porque fizeram com que a produção aumentasse muito. A produção passou a ocorrer de maneira mais acelerada e o custo de produção também caiu. A máquina, ela produz mais e melhor que a mão humana e por um custo bem mais baixo. Então, o que acontece? À medida em que a produção começou a acontecer em larga escala, né, através de máquinas, né, a produção passou a ser padronizada, ou seja, os itens eram todos iguais, porque eram feitos de maneira automática por máquinas. Isso tudo, gente, facilitou, intensificou a produção de bens manufaturados, no caso agora industrializados, né? E a produção de mercadorias aumentou consideravelmente. Aumentou em quantidade, aumentou em qualidade e diminuiu em preço. Isso facilitou o quê? Facilitou com que essas mercadorias passassem a ser vendidas nos mais diversos continentes do mundo, gerando muita renda e muita riqueza para os industriais da Inglaterra. Tudo bem, meninos? É uma atividade tranquila. Tudo isso nós temos no texto do nosso próprio livro de história. Você tem também esse material na internet, em fartura. Então tá facinho, facinho. Corrijam a tarefa e amanhã, das 19h40 às 20h20, eu estarei à disposição para o esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo e sobre as atividades, ok? Semana que vem, mais matéria nova. Tudo bem. Até mais, fiquem com Deus.